Oi, meu nome é Stephanie e hoje aqui no canal Livro Aberto eu vou falar do último livro que eu li, Sobrevivente, que também é do Chuck Palahniuk. Tô falando também porque a última resenha que eu fiz também foi de um livro do Chuck Palahniuk, que foi o Clube da Luta. Esse livro foi escrito em 1999 e, se eu não me engano, é o segundo livro do Chuck. E aqui tem até um escrito aqui, autor do Clube da Luta, tá percebendo assim que tipo, eu tenho outros dois livros do Chuck Palahniuk aqui, que é o Maldita e No Sufoco, e esses livros também tem na capa autor do Clube da Luta, porque é compreensível, né, porque o Clube da Luta é o maior sucesso, né, do Chuck. Então, tipo, vou falar um pouquinho sobre esse livro, assim. O primeiro eu vou dizer assim que eu gostei desse livro, mas esse livro é um livro muito doido, tipo, acontecem umas coisas assim bem malucas, assim, bem fora da casinha, vamos dizer assim. Mas eu gostei. Bom, tem uma coisa que eu não gostei, mas assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história do livro. Bom, o livro conta a história do Tender Branson, que é um rapaz, se eu não me engano, eles falam a idade dele, mas se eu não me engano, ele tem 35 ou 36 anos, eu não me lembro muito bem. Mas assim, tipo, e ele tá, não é spoiler, porque já tá na contracapa do livro, né? Ele tá num avião que ele sequestrou, mandou todos os passageiros, conseguiu fazer com que todos os passageiros descessem, ficar só ele e o piloto. E eles decolaram e esse avião ele sequestrou porque ele quer se matar. Tipo, daí ele pede pro piloto sair do avião, pular de paraquedas e deixar o avião no automático para que uma hora ele caia tal lugar da Austrália. E isso, então, enquanto ele tá ali no ar, ele decide contar a história da vida dele, por que ele fez isso, e ele já é, vou falar um pouquinho que ele já é assim uma pessoa que já é um pouco conhecida, já é na verdade bem conhecida na mídia, por bons e ruins motivos. Então ele decide contar ali que ele sabe que a caixa preta vai, quando ele cair e morrer, tipo, a caixa preta vai, né, vai contar o que aconteceu, vai mostrar que ele vai decidir então contar toda a história da vida dele, né? Porque ele pensa assim que pelo menos a história da vida dele vai sobreviver. Bom, então ele começa a contar a história da vida dele. O título Sobrevivente, como ele conta logo no início, também já não é spoiler, porque é uma coisa que tem logo no início, que é que o Tender ele é o único sobrevivente, ou o suposto, assim, seria o suposto único sobrevivente de uma seita. Essa seita religiosa é a seita Crendice. Eles vivem tipo numa fazenda, num lugar afastado, e eles, assim, todas dessa seita tem muitos filhos, só que o filho mais velho pode casar e ficar morando lá na fazenda, e quando os outros filhos e filhas, quando eles completam 17 anos, eles têm de sair e trabalhar na cidade, tipo, e eles têm de trabalhar justamente para sustentar a igreja, as pessoas que continuam na fazenda. Então o Tender, ele tem um irmão gêmeo, o Adam, só que assim, o irmão gêmeo dele, o irmão dele nasceu assim uns 3 minutos antes dele. Então não importa se são gêmeos, o Adam é o mais velho, então o Adam vai casar e ficar lá, e o Tender e os outros irmãos vão ir para a cidade trabalhar. E nessas eles sabem que um dia vão ter o chamado da libertação, que é o dia em que todos eles vão cometer suicídio. E isso acontece, tipo, em certa altura o Tender e vários jovens e adultos daquelas famílias assim ali da seita estão trabalhando na cidade, e eles ouvem falar que chegou o dia e que todo mundo na seita se matou. Então o Tender, né, ouve que toda a família dele morreu, ele tem 12 irmãos, não, 13 com o Adam, daí todo mundo que ele conhecia morreu, e essas pessoas que estão na cidade são instruídas também a cometerem suicídio também uma hora ou outra, né, porque é a libertação e eles têm que fazer isso também. Então, aos poucos vai acontecendo que vários sobreviventes da seita que estavam trabalhando na cidade vão cometendo suicídio, e o Tender, né, acho que é também, que é uma coisa que ele foi instruído para.
E só que tem esse programa de proteção aos sobreviventes da seita e ele acaba não se matando e virando assim o último sobrevivente. Seria o último sobrevivente. Vamos dizer assim que tem mais de uma pessoa que sobreviveu, mas eu não quero dar muito spoiler, porque qualquer coisa que eu fale pode estragar, assim, tipo, a experiência de leitura. Porque acontece bastante coisa, assim, nesse livro. Então talvez não vou falar demais, assim, sobre o enredo. Então ele tá lá no avião, né, contando essa história. E nessas ele fica assim uma pessoa meio fria. É meio difícil tu gostar do Tender assim lendo a história, principalmente porque tem esse caso de assim esses negócios de telefone de autoajuda põe para auxílio para pessoas que estão passando por depressão ou pensamentos suicidas, coisas assim, eles colocam sem querer o número de onde o Tender mora, que o Tender agora é protegido pelo apoio de proteção aos sobreviventes, alguma coisa assim. E eles põem sem querer o número dele e ele atende essas pessoas e ele pega e considera todas elas a se matar. Ele ficou assim uma pessoa muito. Ele ficou assim, tipo, muito frio depois do que aconteceu com toda a família dele. Mas assim, tu não consegue ter muita empatia por ele, assim, do início, pelo menos. Por causa disso, ele incentiva algumas pessoas a se matar e várias se matam mesmo. Vão pedir, assim, conselho, coisa assim, vão pedir, assim, uma ajuda, né? Dele já tinha essa que ele fala que por experiência, às vezes a pessoa se mata sem tirar o telefone, sem botar o telefone no gancho, ele pegava e já botava o telefone assim, às vezes longe do ouvido, por causa que ele ouvia um disparo bem alto. Então é uma coisa bem. Ele ficou muito insensível. Então no início tu começa a gostar dele, assim, vamos dizer assim, que bem mais pro final tu começa assim a sentir uma certa empatia por ele, porque ele começa a mostrar assim que na verdade ele se importa com as pessoas e ele começa a se arrepender muito dessas coisas que ele fez no início. E ele trabalha na cidade, ele trabalha numa casa, ele trabalha assim, a especialidade dele assim ele é um trabalhador doméstico. Então, tipo, e nessas ele conhece a Fertility, que é uma moça que é irmã de um rapaz que ele incentivou a se matar pelo telefone, porque ele descobriu que era esse rapaz, ele olhava no obituário, ele queria saber quem era, descobriu o túmulo e achou ela lá na frente do túmulo, e ele começou uma amizade com ela, e essa moça Fertility, ela tem, vamos dizer assim, um dom, assim, que ela e o irmão dela tinham, mas era um dom que eles não gostam, que é o dom de sonhar com coisas que vão acontecer. Então tô com o Adam na cabeça, o Adam é o irmão do Tender. O Tender, né, começa a gostar da Fertility, a Fertility acha ele muito estranho e tal, mas aí tem todo um desenrolado que vai acontecer os dois, ela tem um papel bem importante na vida do Tender. E nessas, como o Tender é o último sobrevivente, eles falam que ele não precisa mais ficar trabalhando para sustentar a seita, porque a seita religiosa, a crendice, já não tem mais ninguém. Então, um agente, pessoas têm a ideia de tornar ele famoso, tipo, ele vai se tornar uma celebridade religiosa, uma mega celebridade religiosa, tipo, vai autografar bíblias, vai ser assim, vai dar depoimento, falar que ele sobreviveu a uma seita maligna e ele continua uma pessoa religiosa. Então começa assim a fazer vários produtos no nome dele e ele realmente fica super famoso. Ele dá palestras, assina coisas e tipo, e livros tem o nome dele em livros que ele nem escreveu, nunca nem sequer leu esses livros. E a autobiografia dele também, tipo, outra pessoa escreveu, ele nem sabe o que está escrito. E ele concorda com tudo que os agentes dizem. No início ele fica bem deslumbrado, assim, tem um grande deslumbramento, assim, com os holofotes, com toda a atenção, né? E nessas, assim, tipo, isso aqui também é uma crítica, né, que o autor tá fazendo, assim, esse negócio de celebridade instantânea que tem hoje, que hoje em dia, tipo, qualquer pessoa, assim, fica famosa e muitas vezes pode acontecer, assim, de a pessoa escrever um livro, acontece muito, mas não foi ela que escreveu um livro, foi outra pessoa, ou mesmo a própria biografia, como que a pessoa às vezes nem leu a biografia, ela foi lançada, né, e a pessoa nem sabe o que tem, então, tipo, essa é uma crítica, né, tipo, a tudo isso. E, assim,
Eu não vou me prolongar mais na história, porque pra não dar spoiler, mas é um livro assim que ele, deixa eu ver, ele, como ele tá assim no avião, contagem regressiva para se matar, porque conforme vai acabar, vai acabar o combustível, ele vai cair. O livro assim, ele começa assim de trás para frente, que eu digo a numeração. Tipo, começa na página 353, não, acho que não vai dar pra ver daqui, e termina no capítulo 47 e termina na página 1. Tipo, ele vai assim, né? Tipo, de trás pra frente, mas a história, né, em ordem, tipo, termina no capítulo 1, então. E porque é, né, uma contagem regressiva pro fim da vida do Tender. Bom, não vou falar muito sobre o que acontece, né, se tem que o Tender consegue e tal, né, mas mais pro fim do livro tu começa a ter mais começa a gostar um pouco do personagem do Tender Branson. E assim que eu não gostei desse livro assim foi o final. Como eu não posso falar, vou dizer assim que eu não gosto muito de final assim inconclusivo. E eu achei assim esse final muito inconclusivo, tipo, dependendo do livro, tipo, tem o livro de Saramago, As Penitências da Morte, que o final inconclusivo caiu bem, tipo, ficou bom, mas aqui eu não gostei, porque essa história é uma história bem direta, bem concreta, tipo, então eu não gostei assim muito, né, ficar imaginando, tipo, né, que pode ter acontecido, então eu tenho essa crítica ao final, então, tipo, e do resto eu gostei bastante do livro, um livro bem doido, acontece várias coisas assim, e é engraçado também. Outra coisa assim que também. Ah, eu ia falar que eu fiquei pensando que esse livro daria um bom filme. Daí eu fui pesquisar, ver atrás se não tinha algum filme ou se não iam fazer. E eu ouvi falar que esse livro foi lançado em 99. No ano seguinte ia ter um filme, ia fazer um filme, só que daí, nos anos seguintes, só que daí aconteceu o ataque aéreo às Torres Gêmeas, e como esse livro fala de acidente de avião, né? Tem até aqui na capa, só pra ver, tem aqui um avião, né? E tem aqui algumas coisas de instruções e tal sobre o avião, né? Daí não acharam, não ia ficar bem, né? Fazer um filme que fale de acidente de avião, de sequestro de avião, né? Então não ia rolar. Eu tinha ouvido falar que eu vi em algum lugar ali que eles iam retomar esse projeto de refazer o filme, de fazer o filme, mas não sei, né? Porque, né? Então, mas vale muito a pena.